Imagine caminhar por entre as areias do deserto egípcio e, de repente, descobrir sob seus pés os restos silenciosos de uma cidade inteira que permaneceu esquecida por mais de 2 milênios. Um lugar que um dia foi repleto de vida, espiritualidade e comércio, e que agora, graças à arqueologia moderna, está voltando à luz. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta de tirar o fôlego. As ruínas da antiga cidade de Imet, uma metrópole que floresceu há aproximadamente 2,5 anos, durante um dos períodos mais complexos e fascinantes da história egípcia. Localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul da antiga cidade de Tanis, no delta do Nilo, Imet revela agora seus segredos ocultos e cada detalhe descoberto ali nos leva mais fundo na rica tapeçaria do Egito Antigo. A cidade de Imet não era apenas mais uma vila às margens do Nilo. Ela foi um centro vibrante de atividades econômicas, culturais e religiosas no século IV a.C., um período marcado por profundas transformações no mundo egípcio. E por mais de 2.000 anos, ela permaneceu soterrada, engolida pelo tempo e pelas areias, até que uma equipe liderada pelo arqueólogo Dr. Nick Nielsen, da Universidade de Manchester, decidiu olhar para o solo com novos olhos, ou melhor, com olhos vindos do céu. Usando imagens de satélite em alta definição, os pesquisadores conseguiram identificar padrões incomuns no terreno, sugerindo a presença de estruturas antigas. Em colaboração com a Universidade da cidade de Sadar, iniciaram escavações cuidadosas que logo revelaram uma verdadeira cidade escondida sob o deserto. O que os arqueólogos encontraram em Imet surpreendeu até os especialistas mais experientes. Ali estavam os restos de uma cidade bem organizada, com áreas pavimentadas para o processamento de grãos, celeiros, currais e casas construídas com impressionantes, múltiplos andares, algo bastante raro no Egito daquele período. Essas casas-torre, como foram chamadas, tinham paredes extremamente espessas e foram erguidas para acomodar uma população em crescimento acelerado. Elas são particularmente raras fora da região do delta do Nilo e indicam que Imet era muito mais do que um simples vilarejo, era uma cidade densamente povoada, com um planejamento urbano sofisticado e uma economia em pleno funcionamento. Mas Imet não era apenas um centro comercial, era também um local sagrado profundamente conectado à espiritualidade do Egito Antigo. Escavações revelaram um complexo cerimonial dedicado à deusa Wadjet, uma divindade protetora representada por uma cobra, considerada a guardiã do Baixo Egito. Wadjet era especialmente cultuada durante o período tardio do Egito, e os rituais em sua honra envolviam procissões religiosas, oferendas e cerimônias no templo. Os arqueólogos descobriram um edifício com piso de calcário e colunas maciças, estrategicamente posicionado sobre a antiga via cerimonial que ligava o portão principal da cidade ao templo de Wadjet. Essa rota era usada em eventos religiosos nos quais estátuas da deusa eram carregadas por sacerdotes em meio à população, uma experiência que devia ser ao mesmo tempo mística e política. Por volta do final do século IV a.C., essa prática parece ter sido abandonada, possivelmente refletindo mudanças nas crenças religiosas ou na organização política do Egito. Entre os destroços de uma das casas-torre, os pesquisadores encontraram algo inusitado: um sistro, um instrumento musical ritualístico feito de cobre e decorado com o rosto da deusa Hathor. Segundo o Dr. Nielsen, o objeto provavelmente estava guardado em um dos andares superiores da casa e acabou caindo na rua quando o edifício foi abandonado e colapsou com o tempo. Esse pequeno artefato, aparentemente simples, é uma ponte poderosa com o passado. Os sistros eram usados em cerimônias religiosas e faziam parte da trilha sonora dos rituais egípcios, junto com tambores, flautas e outros instrumentos. Segurá-lo nas mãos hoje é quase como escutar um eco distante da fé daqueles que viveram ali. Além do sistro, também foram descobertos uma estatueta funerária, o Shabti, feita de faiança verde, datada entre 664 e 525 a.C., e uma laje de pedra gravada com a imagem do deus Harpócrates, o deus criança do silêncio cercado por símbolos de proteção.
Tradicionalmente, a arqueologia egípcia sempre priorizou templos, tumbas e pirâmides. Isso nos deu uma vasta compreensão sobre os rituais funerários, o culto aos mortos e a mitologia egípcia. No entanto, pouco se sabia sobre o cotidiano do povo egípcio comum, aqueles que não eram faraós, nem sacerdotes, nem nobres. A descoberta de Imet muda esse cenário. As estruturas encontradas, os objetos pessoais, os vestígios de atividades econômicas e religiosas revelam como era a vida real nas ruas, nos lares e nos templos de uma cidade egípcia em plena efervescência. Comida sendo processada em praças públicas, animais sendo criados nos arredores, pessoas realizando oferendas a Deus em busca de fertilidade ou proteção. Tudo isso compunha o dia a dia de Imet. Imet floresceu especialmente durante o período tárdio, pouco antes da conquista do Egito por Alexandre o Grande em 332 a.C. Era o fim do domínio egípcio tradicional e o início de uma nova era helenística que traria outras culturas, crenças e influências ao Vale do Nilo. Mas agora, com essa redescoberta, Imet volta à vida não como uma cidade reconstruída, mas como um capítulo vital da história egípcia que nos ajuda a compreender melhor as nuances de uma civilização que ainda fascina o mundo moderno. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!